Bom dia! Dia 11 de novembro de 2025. Hoje nós estamos indo para a nossa 11ª aula do Desafio da Costura Criativa. E hoje a aula vai ser em dobro, né? São 2 pecinhas que a gente vai fazer para você vender rápido aí, tá bom? É fácil, é rápida de fazer, tá? Nós vamos fazer aqui um kit soneca. É a máscara de dormir e a almofadinha de pescoço, tá bom? Bora pra aula? Vamos então fazer o molde da máscara, né? Presta atenção aqui assim, pra você fazer o molde certinho, ou se você preferir fazer no olhômetro também tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos precisar de um retângulo de 22 centímetros por 10 centímetros de altura, 22 por 10, tá bom? E a gente vai achar o meio aqui, ó. Aí a gente já vai marcar aqui do meio pra cima 1 centímetro e vai fazer um pontinho. Vai ser tipo aquelas coisinhas de criança, sabe? Liga o pontinho. Tá bom? Então aqui, ó, do meio pra dentro 1 centímetro. Dá pra ver direitinho? Agora, vamos lá. Dessa ponta aqui pra dentro, eu vou marcar 3 centímetros e daqui pra baixo 1 centímetro. E vou marcar minha bolinha aqui. Agora, dessa pontinha aqui pra baixo, eu vou marcar 4 centímetros e depois eu vou marcar 7 centímetros. Tudo bem aqui? Dessa pontinha daqui pra cá, 3 centímetros e depois 6 centímetros dessa pontinha, tá? Então, 3 e depois mais 3, que dá 6 no total. Então, a gente marcou daqui pra cá 3, desceu 1, ok? Dessa pontinha aqui pra baixo, nós descemos 4, depois nós descemos mais 3, um total de 7. Desce, 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 vem aqui para no 10. Daqui pra cá 3, daqui pra cá mais 3, dando um total de 6 aqui. E do meio aqui nós subimos 1. Tá vendo aqui? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos ligar os pontinhos, ó, fazendo a metade da máscara. E toda vez que a gente ligar, a gente dá uma encurvadinha, ó. Aí, óbvio, você vai melhorando o seu traço. Ó. Viu aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso papel, nossa tesoura de papel, vai cortar aquele retângulo completo. A gente vai dobrar ao meio e vai cortar em cima do risco que nós fizemos. E quando a gente abrir, o molde da nossa máscara de dormir vai estar pronto. Tá bom? E, gente, como eu sempre falo para escrever, para que serve este molde, né? Você vai olhar esse molde e vai dizer, meu Deus, o que é isso? Do que é, né? Então, vamos lá, ó. Molde, máscara de dormir. Certo? Cortar no risco. Porque você vai riscar isso aqui no seu tecido e vai cortar no risco. Quanto que eu vou cortar? 2 vezes no tecido e 1 vez no seu estruturador. Eu gosto de usar manta, tá bom? Além disso, eu vou precisar de um elástico
para colocar essa máscara aqui, tá? Então, você vai medir o elástico do tanto que você precisa, né? Como que eu vou medir este elástico? Então, gente, como é que eu vou pegar esse elástico, medir esse elástico? Eu tô usando aqui um elástico de 1 centímetro, tá? Eu vou pegar o meu elástico, colocar na parte de trás da minha cabeça. Vou colocar aqui, ó, próximo ao meu olho, onde termina aqui a minha sobrancelha, ó. Colocar aqui, segura. Aí vou pegar o outro lado e vou esticar o tanto que eu sinto que ele tá confortável. Aí eu estiquei, tá frouxo, estica mais um pouquinho. Tá apertado, vai soltando. Então, você vai esticar e soltar até você achar a posição correta. Ó, aqui pra mim tá muito bom, tá? Ele tá esticadinho, tá certo? Então, eu vou segurar aqui onde ele chega, tá? Tirei aqui e vou medir. Deixa eu pegar a régua aqui. Ele deu 30 centímetros, tá? Eu vou cortar com 32 para eu poder ter uma margem de costura. Então, eu vou lá no meu molde e escrevo 32 centímetros de elástico. Tá certo? Então, o meu molde... É que eu escrevi todas as coisas aqui de ponta cabeça, mas tudo bem. O meu molde, ele vai estar escrito o que é, como que eu corto, quais são os tecidos e estruturadores que eu vou usar, quanto de elástico que eu vou usar. Precisa estar tudo aqui no molde, tá certo? Se você quiser deixar a abertura, onde você vai colocar a abertura, você também faz 2 tracinhos, tá? Mas eu sempre deixo aqui embaixo, então eu nunca marco onde é a abertura, porque eu vou ter que desvirar isso aqui, tá? Então, na aula eu explico direitinho como é que faz. Vamos pra aula? Bom, eu escolhi esse tecidinho de estrelinha para fazer a almofada de pescoço e eu vou fazer o conjuntinho com a máscara também, tá? É tecido pequeno, então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir lá nos lugares onde eu guardo retalhos maiores, porque retalho pitiquinho eu não guardo, mas os maiorzinhos assim eu gosto de guardar. E eu achei um retalho desse, ó, da manta, e um retalho desse do tecido poá azulzinho. Então, a minha máscara vai ficar de um lado o tecido de estrelinha, do outro lado o tecido poá. E no meio deles a manta, tá? A manta R2. O que eu vou fazer aqui? Ó, eu sei que ele cabe em todos, tá vendo? Como é que eu estruturo? Toda aula eu falo de estruturação. Como é que eu estruturo o meu tecido na manta? Olha só. Essa daqui é uma manta R2. Ela é áspera dos 2 lados. Significa que tem uma colinha, uma resina que cola dos 2 lados, tá? Você pode fazer na R1 também, você pode estruturar no feltro, onde você quiser estruturar. Nylon dublado, na manta PAC, que eu não gosto, mas ok. Enfim, você estrutura onde você quiser, quer estruturar na entretela, enfim, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o lado que cola, você vai pegar o seu tecidinho, colocar em cima, olha, deu um dedinho aqui menor só, olha isso. E vai pôr o seu ferro, apertar um pouquinho, não é pra ser violento não, tá? Vai só apertar e vai levar do centro para as pontas, ó, do centro para as pontas. Aperta um pouquinho, deixa alguns segundinhos o ferro ali, para que o seu tecidinho grude ali, ó, na sua mão. Opa, essa até grudou aqui, ó, ele vai ficar coladinho, depois ele até descola, fica melequento. Tá aqui, então, o tecidinho estruturadinho. Tudo bem? Tranquilo, né? Aí, então, regra da costura, que poucas vezes essa regra é mudada, direito do tecido com
o direito do tecido. Pá, vou colocar aqui. Ó, também. Deixa eu tirar isso aqui daqui pra não me atrapalhar. Se o seu tecido tem... O poá não tem direção, mas se o seu tecido tem direção, se ele tem um sentido, pra não ficar de ponta cabeça, você precisa observar isso, tá? Eu vou olhar aqui, ó, a minha estrelinha não tem muito lá direção não, as estrelinhas estão tudo assim, né? Mas desse lado aqui, pra mim, a maioria tá com a pontinha pra cima, que eu prefiro. Então, eu vou vir aqui e colocar assim, certo? Vou colocar o meu forro, ou a minha parte de trás, o meu tecidinho secundário, sei lá como é que você quer chamar, em cima, aqui, e vou posicionar o meu molde. Vou riscar. Risquei. Alfineta, se você preferir, coloca, como chama aquilo? Clipezinho, enfim, o que você preferir. E você vai costurar a volta toda, deixando uma abertura. Quer deixar a abertura na parte reta, quer deixar a abertura aqui? Você vai decidir. Lembrando que você vai precisar desvirar essa peça, tá? Tudo bem? Eu gosto de deixar nas partes mais retas possíveis ou aqui embaixo. Aqui embaixo também é bom nessa curvinha aqui que pega em cima do nariz, tá? Mas antes disso, você precisa se lembrar que você precisa cortar o elástico e colocar este elástico. Deixa eu medir aqui 32 centímetros, peraí. Olha só, tá? Onde você vai colocar esse elástico? Você pode dobrar o seu molde aqui no meio, vir aqui, ó, e marcar onde é o meio, ou você pode fazer no olhômetro, né? No olhômetro é mais complicado, né, gente? Acertar o meio certinho. Deixa eu pegar 2 alfinetes aqui. E aí, você vai colocar o seu elástico lá pra dentro, ó. Nesta marcação que você fez aqui, ó. Tá vendo a marcaçãozinha do meio? E você vai deixar um tantinho do elástico pra cá. Prendeu aqui, ó. Não torce o elástico lá dentro. Não deixa ele torcer. Vem aqui do outro lado, meio do elástico com o meio que você marcou da sua máscara, ó. Deu pra perceber aqui? Posiciona direitinho aqui. Deixa o elástico lá dentro. Prende de novo aqui embaixo. Aqui. Opa, saiu o elástico do lugar aqui. Volta, meu filho. Aqui. E aí, então, você vai costurar. Dá um retrocesso onde começa a sua abertura. Costura, 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 até retrocesso na outra, no outro, onde acaba aqui a sua aberturinha. Deixa esse pedacinho aqui. No caso aqui, eu deixei 2 dedinhos, 3, pra costurar, tá certo? Eu vou ajeitar aqui, que eu deixei bem, foi torto isso assim. Vamos lá pra máquina? Como eu disse, você pode escolher se você vai querer costurar em cima do risco ou se você vai querer cortar no risco.
Nesse caso, eu não cortei no risco, por exemplo, mas também não quero costurar na linha. Eu posso usar a minha linha como guia de costura para ficar no pezinho da minha máquina. A minha máquina, a industrial, ela tem a distância do pezinho até a agulha de meio centímetro. A doméstica, ela tem 0,75, tá? Então, você que escolhe o tamanho que isso aqui vai ficar, tá? Se você quiser que ele fique mais estreitinho, corta no risco. Se você quiser que ele fique mais larguinho, costura no risco, tá bom? Então, estou ali no início da minha abertura. Vou usar a minha linha como guia para eu me orientar aqui na costura, mas eu não vou costurar na linha, tá bom? Peraí, só que eu vou pegar a tesoura para cortar depois, para vocês verem. Olha só. Então, minha abertura tá aqui, certo? Então, retrocesso no início da abertura, pontinho pequenininho e vamos. Costura direitinho aqui. Chegou próximo ao meu alfinete. Eu tô usando esse pequenininho aqui, mas existe aquele maior de patchwork que diz a lenda que você pode passar por cima. Pode, gente, mas não deve. Você pode danificar essa haste ou quebrar a sua agulha, tá? Então, não custa nada você vir aqui e retirar o seu alfinetinho. Chegou aqui no elástico, você dá um retrocessozinho. Não muito, assim, 2 só já tá bom, tá? Então, vamos lá, é costura curva, costura com carinho, com capricho, devagarzinho. Cuidado para não costurar o seu elástico que tá lá dentro, no lugar errado. Ó, curvinha. Chegou próximo do meu alfinete, retira. Dá aquele retrocesso no elástico. Costurinha devagarzinho. Chegou aqui no final da minha abertura, retrocesso. Tira da máquina. Olha só, você consegue perceber? Eu costurei no fio branco para facilitar um pouquinho para vocês verem. Vocês conseguem perceber que eu costurei para dentro? É como se eu tivesse recortado no risco e costurado com o pezinho de máquina da industrial. Se você estiver na doméstica, você pode transferir a sua agulha para a direita, né? Se a sua máquina permitir assim. E você, então, faz a costurinha mais fininha. Ou ele vai ficar mais fininho aqui, ó. Tá? Não tem problema. E aí, agora eu vou cortar no risco. Como é costura curva, você pode cortar bem pertinho da sua costura ou cortar com aquela tesoura de picote, se você preferir, tá? Se você cortar longe da sua costura, você vai ter que fazer uns piquezinhos, tá? Cortar assim, chega aqui, você dá uns piquezinhos assim no tecido, sem chegar na sua costura. E aqui, ó, deixa, não precisa deixar tanto assim, tá? Eu só mostrei. Deixa aqui pra você enfiar ela pra dentro. Eu vou cortar um pouquinho porque é muito. Ó, vou cortar aqui e vou cortar aqui, vou descolar um pouquinho a manta do meu tecidinho. Vou dobrar ela aqui assim, ó, bem na altura da costura e vou tirar esse taquinho de manta fora. Cortei a manta, mas deixei os outros 2 tecidinhos, tá vendo? O que eu vou fazer agora, eu vou desvirar a minha peça. Eu tô usando a manta R2
Você pode usar aquela manta que não é nem R1 nem R2, é uma manta que não tem nem colinha, que aí a sua máscara fica mais fofinha, tá? Gente, 2 dedinhos é pouco. Pra desvirar isso aqui tá sendo uma maravilha, né? Então deixa os 3 dedinhos, tá? Deixa eu ir desvirando aqui. Molezinha, né, gente, fazer isso aqui. Dá pra fazer um montão por dia. Isso aqui é legal pra você vender numa feira, né? Se você for fazer uma feira, um bazar, é legalzinho você ter isso aqui pra vender. Você faz vários por dia, né? E se você fizer o kitzinho, a pessoa é bem capaz de comprar os dois, né? A almofadinha de pescoço e essa daqui. Ah, não quero fazer almofada de pescoço como kit. Não tem problema não. Sabe o que você pode fazer? Faz a almofadinha comum, né? Aquela um travesseirinho. Ó. E aí você vai desvirar todinha a sua peça. Eu preciso passar essa peça, tá, gente? Aqui, ó o estado que ficou. Que amassou toda a minha manta R2 ali. Eu vou pro ferro passar, mas eu já vou avisar vocês o que eu vou fazer, ó. Eu vou abraçar aqui o meu tecido, ó, com o tecidinho. Eu vou abraçar aquela manta. Ó, deu pra ver que eu abracei a manta aqui, ó. Ó, com o meu tecidinho. Vou pegar esse poazinho, vou dobrar certinho na mesma linha da costura que tem aqui. E vou colocar aqui junto, assim, ó. Tá? Só que eu vou fazer isso no ferro, tá bom? Ó, passei direitinho aqui no ferro, tá vendo, ó? Tecidinho abraçando a manta lá. Poazinho dobrado, ó. Não aparece poá desse lado, não aparece tecidinho desse lado. Vou passar um pesponto por toda essa volta, deixando sempre o elástico sem costurar, hein? E aí eu faço bem na bordinha o meu pesponto. Deixa eu começar aqui embaixo. Porque eu já aproveito e já fecho essa abertura. Não quero fazer pesponto, então você vai vir aqui nessa abertura e vai fazer pontinho invisível. Quero fazer um pesponto decorativo que fica mais larguinho. Fecha aqui com pontinho invisível e depois passo o pesponto, tá bom? Cuidado para não prender o elástico. Pesponto eu gosto sempre com pontinho maiorzinho. Ó, tô chegando aqui próximo do meu elástico, ó, eu tiro o elástico dali, tá? Mesma coisa aqui. Abaixa a agulha antes de virar sua peça para a costurinha não sair do lugar. Ó, afasta o elástico para você não costurar o bichinho junto com a máscara. Cheguei aqui onde eu comecei. Ou eu dou um retrocesso pequenininho, ou eu tiro da máquina, dou nozinho nas duas linhas e enfio ela lá pra dentro, tá? Vou dar um retrocessozinho. Tiro da máquina, corto todinho o fio que tiver aparente. E ó, a minha máscara de dormir está prontinha, certo? Espero que vocês tenham gostado. Já já eu mostro, então, a gente vai fazer a almofada de pescoço, então aí eu mostro como é que vai ficar, tá certo? Vamos fazer agora o molde da almofada de pescoço, tá bom? Então, vamos lá, eu vou precisar de um retângulo de 28 centímetros por 19, tá bom?
dessa pontinha aqui, ó, aqui, pra lá, nós vamos marcar 10. Dessa outra pontinha pra lá, nós vamos marcar 10 também. Volta para essa pontinha aqui. Daqui pra cá, nós vamos marcar 12. Daqui do 12, nós vamos entrar 7 centímetros aqui, ó. Pode fazer um risco aqui de 7 centímetros. E daqui pra cá, vai ter os 16 restantes. Marcado assim. Agora, tranquilo também, vamos lá. Do 10 pro 10, nós vamos arredondar aqui bem grande, ó. Fazer um arredondamento aqui, mas eu quero ele grandinho. Ó. Deu pra ver? Nesta outra quininha aqui, ó, do 7 com 16, eu também vou arredondar, ó. Ó, eu vou arredondar. E esse espacinho que sobrou aqui, ó, da ponta de baixo pra cá, aqui, ó, no 16, ou no 7, né? Onde termina o 7 com 16 aqui, eu vou fazer 2 arredondados. Um pra cá e um pra cá. Ó. Vou fazer bem forte aqui. Tá vendo? Aí a gente vai recortar. Ó. Vamos recortar este arredondado que nós fizemos aqui. Pode cortar bem certinho no risco que você fez. Ou se você acha que você precisa melhorar. Então, cortei esse pedacinho, certo? Vou cortar também este pedacinho aqui, ó. Cortei. E agora eu vou cortar esses 2 redondos. Caso você queira fazer os 2 iguais, você só dobra aqui no meio e faz os 2 iguais, tá? Ó. Então, recorta aqui. E recorta aqui. Eu mudei um pouquinho o recorte aqui, porque eu achei que esse aqui tinha ficado muito pra dentro, tá? E aí, ó, tá aqui a sua metade do seu molde. Aí, aqui, ó, você vai escrever meio. Dobra do tecido. Tudo bem? Por quê? Porque você vai ter que fazer esse molde e a outra metade também, né? Então, vamos supor que eu tenho o tecido aqui, eu vou riscar esse pedaço, segurar aqui, virar e riscar o outro, tá? Ou você dobra o seu tecido ao meio, encaixa isso aqui bem certinho na dobra, risca só esse pedacinho e corta. Tá certo? Eu vou explicar direitinho na hora que a gente for cortar o nosso tecidinho. Como todo molde, eu explico que nós precisamos escrever o que significa esse molde. Você imagina daqui a um tempo, você olha isso e fala, gente, esse molde é do quê? Né? Então, o que nós precisamos escrever aqui? Molde, almofada de pescoço, certo? Já está escrito aqui, ó, dobra do tecido ao meio, tanto faz. Então, nós vamos precisar de 2 vezes o molde completo. Então, cortar no risco, 2 vezes no tecido, o molde completo. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só ligar para mim no WhatsApp, mandar mensagem por aqui, no Instagram, enfim, onde você preferir.
Se você quiser, assiste o vídeo mais vezes até você pegar esses pontinhos que a gente fez aqui, tá bom? Mas qualquer coisa é só me chamar que eu explico de novo, tá? Vamos pra aula? Bom, gente, eu escolhi esse tecidinho aqui que eu quero fazer a minha almofada de pescoço e quero fazer também um conjuntinho com a máscara de dormir, tá? Então, a auréola do meu tecido tá aqui, o fio dele tá aqui, e é aqui que eu vou colocar, assim, a minha máscara, né? A minha almofada, perdão. Nesta direção, na direção do fio, tá? Quanto que eu vou precisar usar do tecido? Aqui não é o meio? Então, eu vou ter que colocar aqui, virar e colocar aqui, para que ela fique uma almofada completa, tá? Então, regra da costurinha, direito com direito. Ou você faz isso 2 vezes, né? Risca aqui, vira, riscou, corta e depois faz de novo. Ou, né, a gente já coloca do jeitinho que a gente vai costurar, que facilita bastante. Se você quiser alfinetar, você pode alfinetar, tá bom? Tecido sempre passadinho, tá? Então, vamos lá. Vou colocar o meu molde aqui. Vou pegar meu giz, minha caneta fantasminha, enfim. Só não pega caneta esferográfica, pega um lápis, se você quiser, tá? Então, ó, vou riscar aqui o meu molde. Essa parte do meio eu só dou uma riscadinha só pra depois conseguir me orientar melhor na hora que eu virar esse molde, tá? Eu já falei num outro vídeo, eu comprava caneta fantasminha até descobrir na internet o refil, que é bem mais barato, né? Ó, risquei aqui a primeira metade, ó, já me oriento aqui para riscar a minha segunda metadinha aqui. Ó, a auréola do meu tecido tem uns buraquinhos e o buraquinho tá passando aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não posso vir com ele até aqui, que senão os buraquinhos vão aparecer, tá? Deixa eu só apagar aqui pra não me atrapalhar na hora do corte. Prontinho, ó. A minha almofada está riscada. Se você quiser alfinetar, ok? Se você não quiser alfinetar, também tá tudo certo. Eu escrevi lá no meu molde, cortar no risco. Eu posso cortar aqui ou eu posso costurar no risco. Vai dar uma diferença de tamanho nela, tá certo? Deixa eu cortar aqui esse excesso da auréola, né? Por que eu não corto aqui a auréola até o final? Porque vai sobrar esse tanto de tecido aqui. Isso me ajuda depois a saber qual é o fio do meu tecido, tá? Fica pra cá um pouquinho. Ó. E faz a sua costurinha no risco, se você sentir dificuldade de costurar com pezinho de máquina. Então, aqui você decide se você vai querer cortar no risco ou costurar no risco. Você vai pra máquina, você vai deixar uma abertura aqui embaixo, ó, tá? Pra você desvirar, nessa partinha aqui, ó. Aqui você não vai costurar. Você vai vir aqui, retrocesso, costurar tudo isso aqui, retrocesso até aqui, tá bom? É o que a gente vai fazer na máquina. Desvira, enche, isso aqui fecha a mão. E a sua almofada tá prontinha. Vamos lá pra máquina? Bom, gente, eu tenho aqui o meu tecidinho, já está riscado, né?
onde que eu vou deixar a abertura, onde eu vou costurar. E mesma coisa, tá? Ou você costura no risco ou você corta no risco, a opção é sua. Eu vou usar o risco como guia para eu poder fazer a minha costurinha, tá certo? Lá no início da minha abertura, ai, peraí que tem que mudar o ponto. Pontinho bem pequenininho, tá, gente? 1,5, 2, tá bom? Então, ó, retrocesso. Vamos fazer a volta todinha. As partes curvas eu vou devagarzinho, para não formar biquinhos. Onde a parte mais reta, se eu quiser ir mais rápido eu vou, senão eu mantenho a velocidade. Ah, que beleza, acabou a linha da bobina. Vou trocar aqui e eu já volto, tá? Quem nunca aprontou uma dessa, né, gente? Ô, Senhor. Ainda bem que eu costurei só um pedacinho, né? Porque às vezes a gente costura sem se ligar, dependendo do que tá fazendo. Volta um pouquinho, né, antes daquilo que você tava costurando. Retrocesso e mantém costura. Eu tô costurando bem pertinho do risco, porque eu não vou cortar com tesoura de picote, não quero ficar fazendo piquezinho nas dobrinhas, tá? Nas curvinhas. Cheguei no final, retrocesso. Esse tecido também não vai ficar feio eu costurar no branco, mas normalmente, gente, a gente tem que costurar com a linha do tecido, tá? É que você viu, você vai ver também, né? Agora que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não fica tão ruim, tá vendo? Mas o certo é costurar com a linha do tecido, tá? Vou recortar tudo. Ó, aqui eu tô recortando na linha, tá? Chegando aqui na abertura, eu vou fazer um retangulinho aqui pra cima, pra fora, aliás, né? Já mostro pra vocês, tá? Pra depois, na hora que eu for fechar com pontinho invisível, pelo amor de Deus, aqui você não vai fechar na máquina a abertura, porque senão vai ficar feio, tá? Vai ficar do lado de fora, vai ficar horroroso. Só terminar de cortar aqui. Conjuntinho rapidinho de fazer, esse de máscara com almofada. Gente, esse tanto aqui, ó, que sobra, não joga fora, tá? Ele é um tecidinho que dá pra fazer alguma coisinha. Ó, aqui que eu tô te falando que eu fiz essa coisinha pra fora, tá? Vou desvirar.
e vou encher com fibra siliconada, enchimento de boneca, tá? Você pode encher com aquelas mini bolinhas de isopor, só que vai sair bem mais caro, pelo menos aqui, do que eu tenho conhecimento onde compra material, e olha que aqui em São Paulo é Brás e 25 de março, né, gente? A fibra siliconada sai mais em conta do que as bolinhas de isopor, tá? Tem gente que gosta de encher com espuma, gente, eu não sou muito chegada não a encher com espuma, tá? Então, ó, põe sua tesoura, seu pauzinho, seu hashi, enfim, lá dentro e vai dando uma coceguinha assim na costura, tá? Aí, aqui por essa abertura, você também vai colocar o seu enchimento. Eu vou colocar enchimento por aqui, ó, o enchimento de boneca, a fibra siliconada. De preferência, gente, tem aquela fibra siliconada mais macia, anti-alérgica, tá? Porque isso aqui vai ficar muito perto, né? Assim, muito contato com a pessoa, tá? Então, de preferência, a fibra anti-alérgica, tá bom? Tem vários preços no mercado, tá? Eu gosto de uma que ela é bem macia, ela parece um algodãozinho. Eu não gosto de ficar falando marca, não, mas a Santa Fé tem uma fibra muito bacana, tá? Eu vou encher e já vem. Bom, gente, a fibra siliconada pra gente encher a nossa almofada é essa aqui, ó. Ela vem assim, ó. Essa é bem macia, tá? Tem uma que ela é bem mais macia que essa, bem mais branquinha do que essa e bem mais cara do que essa também, tá? Essa daqui tá custando em torno de 30, 35 reais o quilo aqui na 25 de março, tá? Ela vem escrita assim, ó, no pacote, ó. Características: toque extra macio, não favorável à alergia, inodor e lavável, ou seja, você pode lavar sem problema nenhum, tá? Também, para colocar a fibra lá dentro, peraí, gente, enganchou aqui. Para colocar a fibra lá dentro do buraquinho, existem algumas ferramentas, né? Ó, dá pra ver que essa daqui ela tem os dentinhos assim, tipo aqueles garfinhos de fondue. Só não pode usar aqueles lá, porque aqui, ó, é muito fininho dele, né? Então, acaba machucando o seu tecido. Esse aqui machuca, imagina o outro, né? Então, você vai pegar assim, ó, um pouco de enchimento, vai colocar isso aqui e vai empurrar, tá? Cuidado que isso aqui às vezes machuca o tecido, tá? Então, empurra com cuidadinho. E tem ele no pauzinho de bambu também, que é o que eu mais gosto de usar, tá? Que ele é assim aqui, ó. Aí, eu gosto de usar esse pauzinho porque, de um lado, ele tem a pontinha que eu vou fazendo coceguinha nas minhas costurinhas, tá vendo? E do outro, ele tem esse ganchinho pra colocar a fibra, tá? Tem o pequeno, tem o grande, enfim. Não tenha nada disso, enche com um pincel, com um palitinho, com o dedo, tá? A ideia é que você encha ela certinho aqui, ó, falta encher, tá vendo, ó? Então, a gente vai pegar e vai colocar onde falta. Eu ponho lá no meu buraquinho e vou preenchendo, tá? A ideia é que você preencha todinho ele, tá? Pra não ficar essas ruguinhas, ó, tá vendo? Deixa ele bem preenchidinho, direitinho. Chega aqui na abertura, você vai fechar com pontinhos invisíveis, certo? Então, você vai colocar o seu enchimento lá dentro, assim,
vai fechar aqui e vai fazer com pontinho invisível, tá? Por que que não dá pra fazer na máquina? Porque, ó, vai ficar aqui, vai ficar feio, tá? Se você fechar na máquina. Ó, tá vendo que aqui, ó, também ficou um pouquinho enrugadinho? Isso daqui você consegue colocando esses espetinhos lá dentro pra arrumar, ou então o seu pincel, o seu palitinho, tá? E aí, eu vou depois fechar direitinho, tá? Porque eu acho que a explicação já foi ok. Demora um pouquinho pra fazer, pra terminar de encher isso aqui e cortar. E costurar, louca, já tá querendo cortar a peça? Gente, então, ó, eu vou terminar de encher, vou terminar de fechar aqui a aberturinha, mas, olha só, o meu kitzinho de máscara com almofada de pescoço ficou pronto. Olha lá. Tá vendo? Ó, e os dois lados, tanto o poá quanto a estrelinha, estão lindos. Tá bom? Aqui eu fiz tudo estrelinha, mas se você quiser fazer um lado poá e um lado estrelinha, também pode. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula dupla. Beijão, até amanhã.